Olá, bom dia. Nessa manhã de quarta-feira, vamos falar um pouco sobre, lá no Velho Testamento, Zacarias. Um livro antes de Malaquias, Mateus, Malaquias, Zacarias, de trás para frente. No capítulo 14, no versículo 12, 13, aonde nos fala praga que o Senhor vai ferir a terra, sabe? Vai ferir as pessoas. Aqui diz assim, ó: Eis a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que atacaram Jerusalém. Apodrecerão sua carne, estando eles ainda de pé. Seus olhos apodrecerão dentro de suas órbitas, e apodrecer-lhes a língua dentro da boca. Naquele dia o Senhor semeará o pânico no meio deles, de sorte que se atacarão mutuamente e levantar-se-ão as mãos uns contra os outros. O que quer dizer esses dois versículos de Zacarias, no capítulo 14, do versículo 12 e 13? Como sabemos, existem maneiras de ensinar, evangelizar, pregar. Por exemplo, no capítulo 14, do versículo 12, nos fala sobre pessoas que querem cercar outras pessoas. Se nós trazemos para os dias de hoje, sabe, o que a gente vê? São pessoas que querem cercar a pessoa, certo? Pessoas que são espiritualmente apodrecidas. A órbita dos seus olhos são apodrecidas para não enxergar, sabe, aquilo que o Senhor tem para a mão de cada pessoa, tem na mão de cada um, aquilo que o Senhor quer dar. As pessoas são cegadas pelo orgulho, pelo dinheiro, achando que pode confiar na força do boi, do seu trabalho, certo? Pessoas que não conseguem ver um palmo diante do nariz. É como está lá em Provérbios, no capítulo 6, do versículo 16 ao 19, que fala sobre olhos altivos. E tem a língua apodrecerá em sua boca. Por que a língua apodrecerá em sua boca? São pessoas mortas espiritualmente, certo? Para falar, para pedir, certo? Para querer ensinar as pessoas do verdadeiro evangelho, da sã doutrina do Senhor, e usa a língua para perseguir, para mentir, para falar mal das pessoas, para enganar, sendo elas enganadas a si próprios, certo? Aqui diz que os seus corpos apodrecerão. Ou seja, a pessoa é como, disse Jesus, é como um sepulcro, por fora aparenta uma boa aparência, mas por dentro é cheio de podridão, de morte e de verme, que faz a pessoa apodrecer espiritualmente, certo? São pessoas que caminham para o mal, têm o coração mal, que maquinam o mal, que têm as mãos, certo? Sempre querendo levantar, sempre querendo derrubar sangue inocente. São pessoas que perseguem uns aos outros, sabe? Levantando as mãos uns contra os outros, que se matam a si próprio, certo? Você veja bem como é que é. A pessoa, antes de olhar as escrituras, examinar as escrituras, ela primeiramente, ela deita e levanta, sempre maquinando, sempre pensando algo contra a pessoa, querendo tirar o direito das pessoas. Às vezes do neto, de um filho, querendo tirar o direito das pessoas conhecer as escrituras, ensinar as escrituras, aprender as escrituras. Aí prefere ter olhos e línguas e corpos apodrecidos pela mentira, pelo engano, pela sorbeza de lucro. Que se não vender, se não tiver, não tem aquele combustível. O lucro para essas pessoas, a pessoa que gera em redor disso para elas, é como se fosse um combustível para elas. Elas precisam desse orgulho, desse negócio, como se fosse um combustível na vida delas. Elas não podem ficar sem isso. São pessoas que se colocam em altos ninhos, certo? Mas, certo, o que acontece com os altos ninhos? Eles caem no chão,
certo? Então temos que o quê? Nos cuidar com a podridão espiritual dos nossos olhos, da nossa boca e do nosso corpo. Certo? Aqui Jesus nos relata, são os oráculos do Senhor, que diz aqui, ó, o dia do Senhor. Certo? Então essas pessoas espiritualmente estão apodrecidas. Certo? Então nós temos que tomar cuidado com o apodrecimento espiritual da nossa consciência e nossas vidas. Certo? Não podemos nos apodrecer querendo servir de exemplo, às vezes para os nossos filhos ou para alguém, sabendo que a pessoa está apodrecida da mentira. Certo? Apodrecida do engano, apodrecida com deboche e com tantas outras coisas que tem, certo? Que querem lucrar, aonde o lucro, certo? Aquele orgulho, aquela coisa toda, certo? É apodrecido. Onde não tem valor, certo? É o apodrecimento espiritual, mas a pessoa, ela tem que conhecer as escrituras, tem que examinar as escrituras, ela tem que ter o discernimento das coisas, ela tem que saber entender as coisas para frente, elas têm que olhar para frente para as coisas, não ficar olhando para o dia de hoje ou para a semana que vem. Olha para daqui 30, 40, 50 anos, como que vai estar a sua vida, onde é que você vai estar, o que vai ser de você. Certo? Então assim, ó, não deixe os teus olhos, a tua língua, o teu corpo apodrecer espiritualmente. Não deixe Satanás cegar você, usar a tua língua, o teu corpo, certo? Você tem que saber olhar para as pessoas, certo? Você tem que saber aprender a amar as pessoas. Não querer fazer adivinhações, adivinhar as coisas, certo? Como tem pessoas que dizem, falta 1 hora para a vinda do Senhor, falta 3 segundos para a vinda do Senhor, daqui 20 e 30 vai ser não sei o que. São pessoas que são tomadas pelas adivinhações, porque Jesus mesmo disse, no dia da sua vinda, nem ele sabe, só quem sabe é Deus. Como é que nós vamos estar colocando segundo, horas, minutos, dias, anos? Se nem Jesus sabe, só quem sabe é Deus, é o Pai dele. São adivinhações, certo? São coisas abomináveis ao Senhor. É por isso que muitas pessoas, sabe, muitos líderes da igreja, muitos auxiliares, vão de mal a pior. Certo? Se nós olharmos no capítulo 13 e no versículo 7, diz assim, ó, a espada levanta-te contra o meu pastor, contra o meu companheiro, oráculo do Senhor dos Exércitos, que as ovelhas sejam dispersas. Voltarei a minha mão, até mesmo contra os pequenos. Certo? Então temos que fazer o quê? Tomar cuidado, que aqui o Senhor disse, ó, olha só, a terra, olha só, exterminarei da terra até os nomes dos ídolos, não se falará mais deles, expulsarei os falsos profetas, e tudo o espírito impuro. Certo? Aqui o Senhor Jesus Cristo vai exterminar, ele vai lançar para o inferno os falsos profetas. As pessoas que dizem que são e não o são. Isso aqui são profecias que vão se cumprir na vida das pessoas. Certo? E naquele dia eles vão dizer assim, eu não sou profeta, mas por motivo de lucro, de dinheiro, daquela enganação, certo? Eles se declaram como profeta, mas não são falsos profetas. Certo? Então temos que fazer o quê? Temos que tomar cuidado. Temos que ensinar corretamente as escrituras. Temos que falar para as pessoas a verdade, para as pessoas saber. Porque eu não vou mentir para meus filhos, para minhas filhas, nora, genros, os meus netos, minhas netas, bisnetos, que eu tanto amo. Certo? Eu vou falar a verdade. Certo? Uma verdade assim, ó. O meu neto Gael, sabe? O que acontece? Ele tem que ter uma bicicleta um pouco menor que aquela que ele tinha, que ele tem. Para quê? Para que ele consiga, quando acontecer dele parar com a bicicleta, ele colocar o pé no chão e não cair. Certo? Ele não pode ter o freio na mão esquerda.
E o freio da mão direita tem que ser ao alcance da mãozinha dele para ele poder pegar. O banco tem que ser um pouco mais baixo, certo? Para quê? Para que ele não caia. Ele não pode acelerar muito a bicicleta, ele não pode empinar e ele não pode rampar. Certo? Se possível, até deixar umas rodinhas nas rodas de trás, aquelas rodinhas pequenininhas, para quando ele parar, ele se equilibrar, para ele fortalecer os músculos da perna dele. Certo? É dessa forma que nós temos que ensinar os nossos netos, nossos filhos. É dessa forma que os líderes da igreja têm que olhar para as escrituras, olhar para Jesus e ensinar as pessoas. Como se ensina uma criança a andar, como se ensina uma criança a andar de bicicleta, certo? Eu sou muito orgulhoso com meu neto. Eu vi ele andar de bicicleta, ele acelerou bastante. Assim, não precisa acelerar a bicicleta. Vai devagarzinho, vai num lugar plano, certo? Quando tiver uma reta, se tiver uma curva, para, olha, vê se não vem carro. Desce da bicicleta se for possível, faz a volta com a mão, sobe na bicicleta e anda. Para que não aconteça acidente, de cair e se machucar. Ele não precisa acelerar, Gael. Não precisa empinar a bicicleta, não precisa rampar. Porque eu não sei empinar a bicicleta e não sei rampar. Eu só sei andar com ela assim indo, sei o básico, subir nela e pedalar. É o importante que a pessoa precisa saber. Certo? Para não acontecer acidente. Mesmo porque o vô já se acidentou. Aqui no braço do vô, pode ver, tem uma mancha branca ali, ó. O que foi isso? Tá vendo ali? Pode ver, ó. Esse aqui foi um tombo de bicicleta. Eu bati atrás num carro. Tem aquele limpador de vidro. Eu tava vindo trabalhar de manhã cedo e bati atrás do carro e acabei me machucando. Já faz anos. Bem, acho que uns 4 anos, 5 anos antes da tua mãe nascer. Então, assim, ó, nós temos que ter esse cuidado, certo? Com as crianças, com nós, com a palavra do Senhor Jesus Cristo, para ensinar as pessoas certas, para quê? Para que elas não venham cair e se machucar. Certo? Tem que ter um cuidado. Da mesma forma que você tem um cuidado com o teu filho quando ele é bebezinho, para ele não cair e bater a cabeça, você tem que ter cuidado com a escritura para você falar certo, para as pessoas não ensinar errado. E não ir atrás de adivinhações, dizer que daqui 1 hora Jesus vai voltar, daqui 3 segundos Jesus vai voltar, já estamos nas canelas, que nós não estamos, porque é aquela agenda 2030 que tem alguém falando por aí, vamos ver, é como aquela vez lá as pessoas estavam vendendo as propriedades para comprar terreno no céu. Você veja bem como a pessoa se deixa enganar por pouca coisa. Muitos anos atrás deu esse bafafá de pessoas vendendo casa, vendendo lote, vendendo fazenda, dando dinheiro para líder da igreja para querer comprar terreno no céu. Você veja bem que ponto que as pessoas chegam por causa de lucro, por causa de dinheiro, por causa de enganação. Então, não se engana ninguém, certo? Eu sou bem sincero dizer para vocês, eu amo meus netos, amo minhas famílias. Eu estou aqui falando para eles, para todo mundo saber. Eu estou sendo sincero em palavras e em ensinamento. Tem que ensinar aquilo que você sabe. Certo? Você tem que ensinar bem. Então é assim, Gael. Toma muito cuidado com a bicicleta, tá? Isso eu vou estar dizendo para você de experiência de bicicleta. Porque eu vou aprender a andar de bicicleta quando eu vou estava trabalhando. Comecei a trabalhar na padaria. O vô tinha 9 anos de idade. Aprendi a andar de bicicleta depois dos meus 11, 12 anos, se não me falha a memória. E ainda assim caiu uns tombos. Aprendi como? Aprendi de madrugada. Muitas vezes o vô trabalhava à noite, trabalhava de dia à noite e às vezes trabalhava o dia inteiro. Passava às vezes, trabalhava um dia, uma noite, um dia, às vezes trabalhava até a outra noite. Certo? E foi dessas formas que eu vou aprender a andar de bicicleta. Com uma mão eu segurava o guidão e com a outra eu me escorava na parede e ia andando. E caí de bicicleta umas vezes, caí de madrugada, mas aprendi. E isso aprendi depois dos meus 11, 12 anos de idade, certo? Então assim, toma cuidado, tá? Para você não cair, para você não se machucar. Da mesma forma na palavra. Eu vou ensinar certo para as pessoas, todas as pessoas saber, porque da mesma forma que eu vou amar vocês, certo? Eu amo as pessoas para elas conhecer as escrituras, conhecer a palavra do Senhor Jesus Cristo, para que o inimigo não venha enganá-las. Certo? Porque a pior coisa que tem é você ficar do lado de uma pessoa usada por Satanás para enganar as pessoas e enganar as crianças desde pequeno.
como se fosse uma maldição. Ah, se você abrir outra igreja não vai dar certo, vai ser uma maldição. Se você fizer isso, vai ser uma maldição. Como se a pessoa fosse uma maldição. Aí as pessoas são enganadas. Ah, vamos comprar terreno no céu, vamos vender terreno no céu. Aí as pessoas vendem o que tem para comprar terreno no céu. Sabe? E isso já faz que mais de 30 e poucos anos atrás. O avô era bem pequeno ainda, se não me engano. Era uma criança. Isso pode acreditar, o avô tá falando a verdade, tá? O avô ama você, ama tua mãe, seu pai, seus tios, suas tias, as pessoas a quem ali no teu convívio, certo? Como todas as pessoas têm que conhecer as escrituras e saber a verdade. Nós temos que ser pessoas fortes, pessoas decididas, pessoas destemidas na verdade, na vida, no caminho de Jesus Cristo, porque nas escrituras diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então assim, ensina para outra pessoa esse caminho, essa verdade e essa vida, certo? Para que outras pessoas possam ir por esse caminho, que é até Jesus Cristo, é até a presença do Senhor, certo? Então, não vamos se enganar, querendo dar tempo para as coisas, querendo dizer que profecia já está tudo cumprido aqui não está, querendo dizer que falta uma hora, querendo dizer que Jesus já está às portas, querendo dizer que falta 3 segundos, vamos olhar para a Agenda 2030, que isso aí não tem base bíblica nenhuma. Por quê? Porque Jesus mesmo disse, acautelai-vos com os falsos profetas, certo? Quando você ouvir falar de rumor de guerra sobre essas coisas, aqui nas escrituras, nos evangelhos, Jesus nos afirma assim, ele disse assim, ó, para nós não se preocupar. Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Ou seja, não se preocupe com guerra. Com o que está acontecendo nesses países que estão guerreando, certo? Nós temos que se preocupar com as pessoas, com o bem das pessoas, com o bem da nossa família, nossos netos, nossos filhos, as pessoas que estão ali, certo? Para quê? Para que o inimigo não venha as enganar e tirar da presença do Senhor Jesus Cristo. Certo? O que importa para nós é falar a verdade, para nós caminhar no caminho de Jesus, porque Jesus é o caminho, a vida, a ressurreição e a verdade. E nós temos que ensinar as pessoas nesse caminho, certo? Então assim, ó, vamos se cuidar, porque aqui em Malaquias nos fala sobre as profecias, certo? São profecias que vão acontecer. Se você olhar no capítulo 13... até o capítulo 14, vocês vão ver que as pessoas vão bater os pés, vão berrar, vão gritar que não são profeta, que não são isso, não são aquele outro. Eu não me declaro nada. A única coisa que eu sei é assim, alguma coisa, é transmitir as mensagens das escrituras para vocês com a maior clareza, para que vocês aprendam, sabe? Que vocês ensinem os filhos, porque os seus filhos escutem como os meus netos, os meus filhos, que aprendam e entendam para ninguém enganar eles, certo? Porque o que mais tem por aí são charlatões. E isso já não é de hoje, como aquele absurdo aquela vez, que nem eu já citei. Ah, compre um terreno no céu. Pessoas vendendo todos os seus bens, dando dinheiro para charlatões para comprar terreno no céu. Isso não existe, certo? E tem pessoas que falam assim, dos pecados capitais que está nas escrituras. Nas minhas escrituras são mais de 6. São mais de 7. Porque daí entra também a heresia e coisas semelhantes àquelas. Certo? Então assim, na minha escritura relata aqui que os pecados capitais são mais de 7, são mais de 8. Então nós temos que nos cuidar, tá bom? Eu sou sincero dizer, para o meu neto, para minhas netas, para meus bisnetos, para meus filhos, para todos eles, amo de fundo do coração. E se eu fiz alguma coisa para vocês que veio magoar, veio entristecer vocês, eu peço que vocês me perdoem em nome de Jesus Cristo, porque às vezes a gente é usado por Satanás, sabe? Mas aí o que acontece? Aí o Senhor vem, nos limpa e nos lava, nos mostra aquilo que nós somos, certo? Para que nós possamos abençoar. E eu peço perdão para vocês em nome de Jesus Cristo, tá bom? Estou sendo sincero, não estou sendo uma pessoa falsa nem uma pessoa mentirosa, pode acreditar, certo? Assim, eu tenho mais uma dúvida, eu vou falar para meus filhos. Quando eu fui enviado para vir para cá, na Terra, eu tava que nem, sabe aquele filme que passa do Super-Homem, Superman, que nem o Zord? Eu tava num quarto com roupa preta,
daquela roupa preta flutuando. E foi desse planeta, é semelhante com a Terra. É bem igual à Terra, assim, é bem semelhante, mas as portas, elas abrem e fecham sozinha. Você vai passando, as portas vão se abrindo sozinha. As paredes são ferro, são diferentes, mas é bem semelhante. E eu acredito que vou ainda voltar, talvez para o céu, por esse mesmo caminho que eu vim, de uma forma diferente. Não sei se eu vou ser levado automaticamente para o céu ou se eu vou voltar por esse mesmo caminho que eu vim, certo? E eu gostaria que, em nome de Jesus Cristo, eu vou voltar talvez planeta em planeta, de onde vim, até voltar ao céu, porque existem outros planetas, certo? Semelhante com a Terra. Só que tem uma barreira de uma distância para o homem não chegar, certo? Às vezes a gente pensa que a Lua tem mais de 500 mil quilômetros, às vezes não tem, às vezes ela está bem perto, como se fosse trocar uma lâmpada da casa, sabe? Está bem próxima, só que tem uma barreira que nos impede de chegar até ela. Certo? Então, existe barreira. Como assim? Como se você fosse chegando e a Lua fosse se afastando, ela mesma fosse assim, ficando longe. Uma barreira, sabe? Algo assim que não deixa se aproximar. Não é como nós chegar assim e ficar assim. Aquilo parece que se afasta por conta, sabe? Parece que vai se espichando. É diferente. E eu gostaria que, em nome de Jesus Cristo, meus filhos, meus netos, minha geração fosse comigo, por esse lugar, para nós evangelizar esses outros planetas, sabe, da onde eu vim, da onde eu fui enviado. Gostaria muito que vocês aprendessem, examinassem as escrituras, sabe, para que se nós puder voltar, a gente volta junto, para nós evangelizar nesses outros planetas. Porque Jesus disse nas escrituras que ele iria para outros apriscos. Ou seja, são outros planetas, são outros lugares. Eu peço em nome de Jesus Cristo que vocês examinem as escrituras e deixem Jesus entrar nos vossos corações, tá? Porque se nós temos, certo, algo para fazer, nós temos o que fazer, nós vamos fazer. Se a nossa missão é fazer isso, se a minha missão aqui na Terra é fazer isso, eu quero fazer da melhor forma para que o caminho de Jesus não seja caluniado, para nós ir para outro planeta como um bom testemunho, como uma família unida em nome de Jesus Cristo, tá bom? Então assim, ó, se for comprar uma bicicleta para meu neto, compra uma bicicletinha mais pequenininha. Só que essas bicicletas pequenininhas, elas têm a roda pequena, certo? O que acontece? A pessoa pode cair, a criança pode se machucar. As rodas é muito pequenininhas dessas bicicletas, tinha que ser maior. Como as bicicletas grandes, você pode ver que as bicicletas grandes as rodas são grandes. E se você for ver as bicicletas pequenas, as rodas são pequenas. Tem que tomar um cuidado para não cair e não se machucar. Eu vou estar falando a verdade, tá? Não se preocupe. Eu vou aprender a andar de bicicleta depois de 11 anos de idade, tá bom? O vô ficou admirado com você, ficou orgulhoso de você, vendo você andar de bicicleta, vendo você acelerar, tá bom? Pode acreditar, eu vou estar com as suas palavras no coração, vou ouvir você. Tá, o vô ficou surpreso. Você acelerou bastante, mas não precisa acelerar bastante, não precisa empinar e não precisa rampar, tá? Vai normal, que nem o vô faz, sem empinar, sem rampar, sem nada, para não acontecer acidente aqui. Pode acontecer, a gente nunca sabe. De vez em quando a gente vê uma pessoa com queda de bicicleta aqui, outra ali, sempre dá queda. Então anda certinho, devagarinho, sabe? Normal, bem na calma, tranquilo, para não se machucar, tá? Certo? Assim, da mesma forma nós temos que fazer o quê? Ensinar as pessoas, sabe, sobre as escrituras, com amor, com carinho, da forma que nós ensinamos nossos filhos. Temos que ensinar corretamente, para quê? Para que essa podridão não venha nos pegar. Não venha fazer o quê? Não venha nos corroer, não venha nos machucar. Certo? Que eu peço em nome de Jesus Cristo, nessa quarta-feira, que vocês sejam as pessoas abençoadas, certo? Que vocês deixem Jesus entrar no coração, que se fortaleçam nas escrituras, se fortaleçam no conhecimento da palavra. Adore a Deus, ame a Jesus Cristo e seja uma pessoa que tenha um bom testemunho, que tenha obra, certo? Pegue o seu dinheirinho ali, se for possível, não importa a quantia, dê para as pessoas, assim, os alimentos com amor, com carinho, faça de coração para as pessoas. Porque Deus, ele se agradou, o nosso Senhor Jesus Cristo se agradou quando Abraão deu 10% do que ele tinha. Ele deu, tipo assim, ele põe na cabeça dele. Então ele fez aquilo que o Senhor quer que nós fizemos. Certo? Ele compartilhou, ele repartiu, ele deu 10% do que ele tinha.
certo? E é assim que nós temos que ser, certo? Às vezes não precisa ser 10%, ele deu 10%, de repente podia ser 5%. Então, quando você for dar algo para alguém, dê com amor, dê com carinho, tá bom? Porque você dá um bom testemunho na presença de Jesus Cristo, tá bom? Eu peço que em nome de Jesus Cristo vocês sejam abençoados, que da mesma forma que eu desejo que a minha família seja ricamente abençoada, na força no Espírito Santo, no conhecimento do Espírito Santo, eu desejo que todos sejam, tá bom? Eu estou aqui para falar a verdade para vocês e vou falar a verdade em cima daquilo que eu sei, certo? Não vou passar além, não vou mentir para ninguém. Eu vou falar o que o Senhor me revela e me coloca as palavras na boca, porque não são minhas, as revelações são de Jesus Cristo. Certo? Eu pertenço para ele, o meu coração é dele. Se eu dizer que eu tenho alguma coisa, eu estou mentindo. Sou grato às pessoas que me ajudam, que estão me ajudando, certo? Porque Deus, ele olha para essas pessoas, ele abençoa. Mas temos que ajudar de bom coração. Se nós ajudar de mau coração, de mau agrado, não adianta nada, é melhor não ajudar. Certo? Faça como Abraão fez. Reparta, compartilhe aquilo com a pessoa de bom coração, de bom ânimo, em nome de Jesus Cristo, tá bom? Sejam pessoas boas, sejam pessoas honestas com o Senhor Jesus Cristo. Não vão além daquilo. Não façam como essas pessoas fazem, que dizem que daqui 1 hora Jesus vai voltar, daqui 3 segundos Jesus vai voltar. Já estamos na canela de uma estátua que não estamos. Já estamos nessa agenda 2030 que nós não estamos, que isso daí é heresia, não tem base bíblica nenhuma. Essas datas, essas colocações, isso é mentira de Satanás, porque o próprio Jesus disse que a hora dele vir, a vinda, só o Pai sabe e ele não sabe. Tá bom? Não se preocupe com guerra, com essas coisas em redor do planeta, em redor da terra. Porque Jesus disse, não turbes o vosso coração. Vai acontecer? Vai acontecer. Não se preocupe. Você tem que depositar a tua fé, a tua esperança, a tua vida, o teu amor em Jesus Cristo, ensinando outras pessoas. Tem que acreditar. Tem que acreditar no amor do Senhor. Eu amo muito minha família, amo vocês, desejo em nome de Jesus Cristo que vocês sejam pessoas abençoadas nesse dia, nessa semana. E não esqueçam, hoje à noite tem culto. Participe, é uma benção participar do culto em nome de Jesus Cristo.